Bom dia, filhas da lua! Aqui é a Tami falando, sou terapeuta holística e trabalho com energia de cura do Reiki. Faço sessões online e presenciais. Lembrando que esse podcast é sincronizado com as fases da lua. Então, a cada 8 dias aproximadamente, em toda virada de lua, estamos aqui, traduzindo para vocês os movimentos do céu e trazendo nossos insights para que você possa aplicar na sua vida diária e viver em paz consigo mesma. Agora vamos dar bom dia para a nossa astróloga e taróloga, Agatha. Bom dia, bom dia. Bom dia, deusas maravilhosas que nos acompanham. Aqui é a Agatha falando. Eu trabalho há 4 anos guiando mulheres que buscam clareza nos momentos mais desafiadores de suas vidas, através das ferramentas que eu trabalho. E hoje esse podcast está muito especial, porque a Lua, né, que representa a nossa força ancestral, que fala muito sobre as nossas emoções, atingiu o seu ápice no céu. E de hoje, 15 de novembro, até sexta-feira que vem, dia 22 de novembro, estaremos em semana de lua cheia. Então pega seu café para você que é do café, pega seu chá para você que é do chá e se aconchega para escutar os insights dessa semana. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, porque é muito importante para a gente continuar nessa trajetória que começamos mês passado. E para não perder nenhum episódio, ativa o sininho para receber as notificações. E lembrando que no fim do episódio a gente sempre tem a cartinha do oráculo, que traz a mensagem extra para a nossa semana, que traz mais clareza e traz também a confirmação que o que a gente está fazendo aqui e o que vocês estão vivendo aí está fazendo sentido e está acontecendo para o nosso crescimento, independente dos desafios. Esse movimento de expansão da luz da lua, que a gente já vem sentindo aí nos últimos dias, ele vai acompanhando o nosso ápice emocional, né? Então tudo vai ficando mais intenso a partir de hoje até o dia 22 ali, porque a lua está iluminada no céu, ela está formando oposição direta ao sol, então o sol está iluminando a face dela virada para a terra. E é justamente nesse momento que a gente atinge o potencial máximo dentro dessa alunação em Escorpião, que começou no dia 1º de novembro. Então, se esse potencial, desde ali do 1º de novembro, vem sendo canalizado para o lado negativo, se você está cultivando muitas coisas pesadas na tua vida, insistindo em situações pesadas, provavelmente agora você vai se sentir explodindo e querendo largar tudo e querendo sumir. E se você está canalizando desde o dia 1º de novembro e que vai dar certo, eu confio, por mais difícil que esteja, eu confio, eu vou. Agora você recebe certas clarezas nessa semana. Então, Tami, vamos falar das nossas insights dessa lua crescente. O que vem atingindo o seu ápice aí para você essa semana? Quais foram os seus insights? Sentiu a minha respirada? O suspiro dela de lua cheia. Graças a Deus, gente. Chegou o nosso momento. Bem como a Agatha falou, só vai chegar o momento para quem construiu, né? Para quem plantou. O momento que eu digo o ápice positivo, o ápice de colheita, senão vai vir só porrada, tiro e bomba. Fato. Mas os meus insights dessa semana, né, depois do nosso último podcast ali na Lua Crescente, foi exatamente isso. Eu cocriei e consegui sentir o que vai acontecer agora na Lua Cheia. Porque eu realmente comecei a pensar o que eu desapeguei lá na lua minguante, o que eu plantei na lua nova ali, né? Como é que foram as minhas semanas. E essa semana foi muito massa. Ai, agora eu vou dar uma baita filosofada. Vai, Já amiga. posso, né? Vai, seja feliz. Gosto muito. As pessoas sempre brincam comigo, né? Nossa, Tami, tu tá sempre na praia. Como se fosse uma coisa horrível, né? E eu olho pra pessoa e falo assim: tu também mora na praia. O que que tu não. Por que que tu não vai pra praia? Não acorda mais cedo e vai dar uma caminhada. Senta na beira do mar só 10, 15 minutos. E aí, nesse gancho, eu fiquei pensando. Ontem eu fui dar um mergulho e fui dar uma caminhada. E aí eu sentei assim, aqui onde eu moro, que é no norte da ilha.
em Ponta das Canas, não tem onda. Então o mar tava bem flatzinho e só quebra assim na beira, né? Aham. E a água super cristalina. E aí eu comecei a lembrar do Mar de Torres, que é bem agitado, né? Tipo assim, não é que Sim. é. E aí eu fiz um paralelo, assim, sabe, com o que eu tava vivendo em Torres e o que eu tô vivendo hoje. Se a gente tá na superfície, por exemplo, se a gente tá dentro do mar e tá em cima, né? Tipo, não tá mergulhando, a gente tá levando onda na cabeça. A gente tá Uhum. com medo de se afogar, ou, né, enfim, é chato, né, quando tá ali a onda fica vindo. E aí ontem eu pensando que eu entrei, eu mergulhei, eu fiquei no mar. Eu conseguia ver o fundo, muito calma. Só que ao mesmo tempo, eu consegui enxergar que a Tami lá de Torres não conseguia ficar assim. Porque o momento dela não era esse de respirar e mergulhar. E aí eu entrei nessa conclusão que se a gente tá na superfície é muito mais difícil. O que que tá nos incomodando? Mergulha, vai de cabeça, sabe? Vai de cabeça que a calmaria vai chegar, que a luz vai chegar. Eu tenho muito esse negócio que quando a gente mergulha, eu sinto claro, sabe? Eu acessei, sabe, a Tami lá do início do ano para a Tami de agora. E aí algumas coisas vieram surgindo para que essa lua cheia eu tivesse clareza do que vai chegar para mim. E já tá chegando. Essa Sim. semana aconteceu muitas coisas que eu fiquei assim, caraca. E essa história do mergulhar dá medo, né? A gente às vezes fica tipo assim: "Ah, não sei se eu vou, será que a água tá gelada? Ah, não sei, não sei". Só que quando você mergulha e sai, você fala assim: "Nossa, que alívio, era exatamente o que eu precisava". E dá para fazer essa analogia, trazer para nossa vida, porque a gente fica muitos anos na superfície, né, lutando ali com aquelas ondas e achando que aquilo é o normal e ficando ali, e quando a gente resolve realmente mergulhar, a gente percebe: "Nossa, nem era tão difícil assim", né. É difícil dar o primeiro passo, é difícil começar a caminhar. Quando você já está no movimento, por mais difícil que seja, você sabe que você está fazendo o movimento, né. Então, é aquela história, né, o passado, ele é maravilhoso para a gente se lembrar do que a gente foi, e o futuro é maravilhoso para a gente, projetar o que a gente quer que aconteça, mas o que vale mesmo é o que está acontecendo agora, né. Então é esse sentimento que cria a nossa realidade mesmo, né. Exatamente. E sobre futuro e passado, né? O excesso que a gente tem na nossa vida, né? Eu, pelo menos, tinha. Eu trabalho muito isso hoje. De olhar para trás, que nem eu tô pensando agora. A Tami lá de janeiro. E curioso, eu não conseguia entrar no mar sozinha. Me dava pânico. Eu não conseguia. E no final do verão, ali em março, que eu consegui dar uns 2 mergulhão, assim, que era perto do carnaval, que eu falei, cara, eu consegui sozinha, não tinha ninguém, assim, sabe? E não é um pânico de, ai, de bicho, não sei, era um negócio, assim, desconhecido, Sim, medo de pisar no desconhecido, né. medo. E aí eu chego aqui num mar que eu não domino, por mais que ele seja mais tranquilo, cheguei chegando. E dou 1.000 mergulhos no dia, assim, né? E, Sim. e aí essa questão de me ver no passado, eu só tenho gratidão e o futuro. Ah, mas será que eu vou ficar aqui por quanto tempo? Cara, curte o teu mar de hoje. Sim, Curte será que vai dar certo? Não sabemos, não sabemos. Agora tá dando certo, né. agora, tá dando certo. E, e é o melhor momento, né? E até é interessante essa história do mergulho. Eu sou muito medrosa com o mar, né? Tenho uma história na família triste com o mar, então os meus pais sempre foram muito rígidos comigo em relação ao mar, né? Sempre ficavam muito de olho. E assim, eu aprendi a nadar, só que sempre na piscina, nunca ia para o mar, né? E o meu marido é surfista, eu tentei ser surfista, não consegui, morro de medo, a ansiedade vai lá em cima, e eu venho conseguindo cada vez mais soltar esse medo, e várias vezes eu chego na praia, assim, e penso:
não vou entrar. E aí eu me forço, vou, mergulho, nado e saio renovada, né? Então eu tenho também tido esse insight. Eu tô conseguindo colocar isso muito em prática, né? De viver o presente, porque aqui é tudo muito novo, tudo é novo. Ontem eu tava com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, com um grupo de russos. Aí tinha um pessoal que era uruguaio, várias tribos diferentes. E eu, Sim. ao mesmo tempo, eu tava curtindo aquele momento que era novidade pra mim, e ao mesmo tempo eu tava assim, meio deslocada, só que eu pensava, essa é a minha nova realidade, eu vou aproveitar isso aqui. Eu vou escutar, não entendia nada. Não entendia nada. Mas eu tava no meio da roda, quando eles riam, eu tava rindo também, entendeu? E a gente falou sobre isso no podcast passado, né? Sobre grupos, sobre novas tribos, sobre se permitir entrar em novos lugares. E Exato. aconteceu comigo também, de conhecer novas pessoas. O gancho para essa lua cheia em touro, né? Porque o signo da vez é touro. Então, assim, lua nova no dia 1º de novembro, a gente começou uma lunação em escorpião, né? O sol está em escorpião. E quando a lua cheia chega, a gente está sempre no signo oposto. E o que isso vai significar? Quando a gente fala de escorpião, a gente está falando sempre de uma temporada em que a verdade vem à tona. Assim. Que é para aparecer. Aparece. Essa história da superfície tem muita ligação, porque aparece, os véus caem, as máscaras caem, as coisas começam a fazer mais sentido, sempre na temporada escorpiana. Obviamente que tem pessoas que vão sentir mais intensamente, quem tem escorpião mais forte no mapa, quem tem touro mais forte no mapa, mas no final das contas todo mundo sente. É muito interessante porque esse movimento dessa lua cheia em touro vem junto com um movimento de colheita do que a gente plantou lá em maio, dia 8 de maio, ali. E foi bem nesse período do 8 de maio que a gente fez a reserva aqui do Espírito Santo, do lugar que a gente está aqui. E é justamente o que está acontecendo agora é essa colheita de entender que eu estou no lugar que eu tinha que estar, né? Por mais que seja incômodo em alguns momentos, porque a gente está com obra aqui, vizinho com música ali, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu estou no lugar que eu tenho que estar, eu tenho que passar por isso. E é muito inspirador poder ter essa conexão de ver essa cronologia de tudo que a gente planta nas luas novas, a gente vai colher nas luas cheias daqui 6 meses, e é sempre o que acontece, independente. Por isso que é tão importante a gente estar conectado, porque quando a gente lembra disso, opa, lua nova, o que eu estou cultivando na minha cabeça, na minha vida, o que está acontecendo realmente que está me tirando do meu centro, o que está me fazendo tão mal? E aí você percebe, respira, e aí você entende que não é do dia para a noite que as coisas vão mudar. É sempre esse ciclo de 6 meses. É sempre 6 meses, no mínimo, né? Porque a gente está falando aqui de coisas muito maiores ainda que vão acontecer mais para frente, mas é sobre isso. A gente está colhendo o que a gente plantou em maio, assim como o mês passado a gente colheu o que a gente plantou em abril, quando a gente começou esse podcast. A gente cria o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? E a gente cria a nossa realidade. Depois que a gente reconhece esse dom que a gente tem, gente, a gente é tão poderosa. A gente é tão poderosa que eu fico assim, ó, eu queria pegar todo mundo pela mão. E falar, acorda! Acorda! Eu queria pegar todo mundo pela mão e falar assim, olha só. Vou te dar um exemplo. Eu fiz isso, isso e isso, né? Por que tu não vai fazer? Por que não vai dar certo pra ti? Ai, Tami, mas tu vai embora, tu vai pra Floripa e, nossa, o que tu vai fazer lá? Onde tu vai morar? Não sei. Sei. Ai, eu acho que tu é... Ai, será? Brincando agora, mas mentalmente eu não tô te pedindo opinião, só estou te falando que eu vou, tô te contando que eu vou embora. E aí eu chego aqui e as coisas dão certo porque eu já vim com essa mentalidade. Não tem plano B, é plano A.
Só que uma coisa muito importante, gente. Eu não sou hipócrita de dizer aqui que, eu sou espiritualizada, não tem um dia que eu não sou ansiosa, não tem um dia que eu não penso negativo. Não, Não, ontem tava surtando. Tava surtando ontem. tá? Mas a minha sócia vai concordar comigo que são momentos. É uma meia Sim. horinha ali que eu mando, amiga, eu não aguento mais, eu vou voltar e não sei o quê. Aí a Agatha manda, amiga, não tem problema você voltar. Dá 10 minutos eu mando, não tem voltar. Não Não vou vou voltar. voltar. Foi só um pensamento que já passou. Sim. E Quando é a isso. gente aprende que a nossa mente é um trânsito, né? A Vem e mente, vai, vem e vai. ela não me tem. O poder da minha mente é eu que dou para ela o poder, entendeu? Então, quando eu identifico, poxa, eu acordei super bem, né, com as minhas ideias, com um sentimento de que as coisas vão dar certo, com um sentimento bom mesmo, assim, eu não sei. Eu até vou deixar esse questionamento para nossas seguidoras aqui, ouvintes. Qual foi a última vez que tu pensou em algo que o teu coração te deu um sentimento assim de, cara, eu vou soltar um foguete agora porque vai dar muito certo isso. E é isso que eu sinto. Não de soltar o foguete, né? Mas um sentimento assim, cara, vai dar tudo certo. Aí quando vem esses sabotadores, né, que eles adoram a gente, né? Eles amam, porque quanto mais a gente tem esse sentimento de que a gente vai conseguir, mais eles chegam assim, querida, ô loirinha, vem aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Não vai conseguir nada, tu tá viajando na maionese. Tu não Sim, vai, querida. Isso é só pra quem tem sorte. E tu, olha só, tu já tá com quase 30 e tu não conseguiu ainda. Eu acho que tu não vai conseguir. sim. E aí começa, e eu tenho muito isso. Nossa, eu já tô com 30, eu já tô com 30 já. É só em janeiro, mas já me denomino com 30. E aí eu fico assim, não. Quantas pessoas só foram dar certo com 40, 50? E eu, agora, no meu ápice, sabe? Agora, gente, eu com 30 agora, eu tô me sentindo maravilhosa. Muito mais do que a gente se sentia com 20, né? Muito mais, sabe? E outra coisa também que vem muito. Eu tô. Pode falar palavrão aqui, sócia? Pode. Eu tô num foda-se. Porque eu acho que assim, ó, eu tô numa cidade onde ninguém me conhece. Eu vim numa cidade que tem 45 mil habitantes. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde tu mora, o que tu faz. Só falta saber o quanto que tu tem na conta, né? É engraçado isso. Mas é um desapego tu chegar num lugar onde ninguém te conhece. Uma pergunta. Agora vocês vão rir de mim. Uma pergunta que ninguém faz em Floripa é o quê? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Sim, gente, isso é muito coisa de cidade pequena. Isso é muito coisa de cidade pequena. Quando eu morei em Garopaba, eu notei isso também. Amo Garopaba de paixão, amo Torres de paixão, mas eu noto muito isso, essa necessidade de saber de onde você vem, do que você faz, assim, só para saber quem você é, enfim, querendo especular. Eu tô me sentindo assim, ai, que delícia. Só pergunta meu nome e tipo assim, cara, da onde você é? Porque dá pra ver que você não é daqui, né? Eu sou gaúcha. E ponto. Baile, entendeu? E quando a gente tá falando de sentimento bom, a gente não tá falando de ser fácil, né? Porque não é fácil. Eu vejo que a galera vê um recorte de realidade no Instagram. Então, assim, Tami, você vive na praia. Nossa, a Agatha vive na praia. Gente, um story tem 30 segundos. Um minuto. O meu É, dia tem 24 horas. é, Vocês não sabem o que a gente faz depois de ir pra praia. É que a gente não abre mão do mar, né? A gente não abre mão, porque a gente sabe que é isso que é o nosso plano de saúde. É o meu plano de saúde. Eu não exatamente. abro mão de sair do litoral. Sou louca para explorar o interior do Brasil, mas eu não abro mão de sair do litoral porque me recarrega. Eu É, consigo realmente. O mar é a água, para mim, é algo
que faz eu soltar minhas emoções. Na maioria das vezes, quando eu tô com um choro muito preso, o que me resolve é entrar no mar. Na hora que eu entro no mar, faz assim, e começo a chorar, choro feliz, grito. E é isso que importa. E é sobre isso também esse momento de lua cheia, né? A gente não adianta ficar tentando segurar as suas emoções. Essa é a hora do ápice emocional, né? É por isso que a gente fala tanto sobre as mulheres, quando a gente fala assim, você é de lua. Nossa, você é de lua, fica mudando o tempo inteiro. Sim, sou de lua. Sou filha da lua, inclusive. A fulana de lua. Uma hora ela tá assim, outra hora ela tá assado. Boa, amiga, boa observação. E tem uma coisa interessante também sobre essa lua de hoje, essa lua em touro, no seu ápice, que para quem está no seu retorno de Saturno, que é o caso da Tami e das amigas da Tami, e da geração da Tami, eu já passei, graças a Deus. Então, a mulherada aí dos 28 até os 30, 31, mais ou menos, depende muito do grau de Saturno. Para saber isso, você tem que fazer o seu mapa astral comigo. Fica a dica, exatamente. Saturno estava em sua fase retrógrada, já fazia 6 meses. E quando Saturno ficou retrógrado, lá em, acho que foi no começo do ano, não vou me lembrar, acho que foi março, abril. E eu lembro da Tami me mandar uma mensagem, amiga, e agora? Fudeu? E aí eu tentei tranquilizar ela, né? Falei, não, amiga, tá tudo certo. Assim, só vai ficar um pouco mais difícil às vezes, mas realmente, quando o Saturno fica retrógrado, a gente, por mais que você já tenha feito certas mudanças na tua vida, a hora que ele fica retrógrado, você começa a revisar. Poxa, mas será que é isso mesmo? Para quem não conseguiu fazer o movimento antes dele ficar retrógrado, se questionou demais nesse movimento agora, de o que eu estou fazendo, principalmente em relação à espiritualidade, porque Saturno estando em peixes fala muito sobre espiritualidade. Então, qual é a minha conexão com o divino? O que realmente eu acredito? O que faz sentido para mim? Qual é a movimentação que eu tenho que fazer em relação a isso? E agora, com Saturno encerrando a fase retrógrada hoje, a gente tem essa respirada, a vida começa a andar de novo, né? Então, as respostas começam a vir mais facilmente. E aí tem várias coisinhas acontecendo essa semana que facilitam essas respostas. Amém. Então, assim, dia 18, a gente tem Mercúrio se opondo a Júpiter, é uma oposição que é tensa, mas também tem essa coisa da comunicação representada por Mercúrio, que é expandida por Júpiter, então a gente tem que cuidar muito aqui com grosseria, com, às vezes, falar demais, descontroladamente, estourar. Então, lembrando, gente, é descontrole emocional. Quando a gente quer realmente gritar, pôr para fora dessa forma, isso fala muito sobre o nosso descontrole emocional, sobre a nossa falta de estudar a gente mesmo, né? Porque tudo pode ser comunicado, a gente pode colocar os nossos limites, mas sem realmente se conhecer, fica mais difícil. E aí a gente espera estourar, né? Espera chegar aqui no nó da garganta para falar. Então é muito sobre isso, o dia 18, principalmente. Aí no dia 19, a gente tem Plutão entrando em Aquário definitivamente, que é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo. Não dá mais para ficar dormindo. Esse movimento, ele é basicamente uma eternidade, porque ele vai ficar nesse signo até 2043. Então a gente precisa redefinir o que significa ser um ser humano nos próximos anos, nas próximas décadas, como indivíduo, como coletividade. Não funciona mais fazer coisas que nos levam à exaustão, né? Padrões que nos levam à exaustão, padrões que fazem a gente ficar tentando se encaixar num lugar que não é nosso. Então, essas faíscas, gente, que acontecem em lua cheia, que a gente está falando aqui, que dá esse sentimento bom que a Tami falou, né? De acordar e falar assim, vamos, vai dar certo. E daí logo faz assim. Como que você vai continuar com essa faísca? Não é para ser uma faísca, é para ser uma chama que vai queimar geral. Não dá para ficar só na faísquinha de que, vou fazer, desanimei. Vou fazer, desanimei. Vou mudar, desanimei. Então, é muito sobre isso, assim. E daí, no dia 21, antes da Lua começar a minguar, a gente tem
um evento importantíssimo, que é o Sol entrando em Sagitário, saindo de Escorpião. Benza, deusas, porque daí a gente tem uma respirada, assim, e começa a realmente a colocar os pingos nos is em relação a tudo que veio de véu caindo na temporada escorpiana. Toma essa agora. Fuerte! Pegando o gancho ali sobre o fogo, quando a gente, né, chega a lua cheia, a gente vai lá, o fogo, né, tipo assim, o fogo tá lá em cima. A gente tem que manter esse fogo lá em cima. E para manter o fogo lá em cima, a gente ou tem que ficar abanando, ou tem que botar mais lenha. E esse é o processo da lua minguante. Porque se tu botar muita lenha também, eu acho que apaga, né? Tem um negócio assim. Sim. Tira um pouquinho pro fogo ficar aceso ainda. Tem que ficar dosando. Isso. Porque é muito fácil a gente acender ali, ai, pois é, ai, já não quero mais, porque ai, tem que ficar alimentando, né? Ai, que chato, tem que ficar botando lenha. Ai, gente, não é fácil. Sobre peixes, né, da espiritualidade, o meu ascendente é peixes. Porém, muitas amigas vêm me perguntar, amiga, como foi o teu despertar? Eu falo duas coisas. Tu acha que alguma foi atrás? E quem escutar aqui sabe quem é. Agora eu vou dar um puxão de orelha mesmo. Uhul! Porque aí ficam perguntando, sabe? Ai, mas como tu tá tão calma? Ai, que conselho bom. Como que tu consegue estar tão inspirada? Ai, não sei o quê. Gente, não é milagre. Quantas vezes eu chorei sozinha e ninguém sabe? Sim. É que sabe uma coisa que eu vejo em você, Tami, que eu vejo quem tem essa força, assim, parecida com a sua, de fazer, mesmo que todo mundo esteja dando os contras, é que talvez você nunca se calou. Você sempre se indignou, sempre se questionou, né? O que realmente tá acontecendo alguma coisa no meu físico, estourou alguma coisa na minha pele, eu fiquei doente, tem alguma coisa errada. Eu também tenho esse perfil e muitas daqui que estão escutando também têm, mas a grande maioria se cala, gente, se cala. E isso vem de casa, isso vem do ambiente que você está inserida. Presta muita atenção. Se você prefere ficar calada do que realmente se expressar, é porque as pessoas que estão em volta de você não estão te dando esse espaço, né? É Então a verdade. gente tem que prestar muita atenção nisso, porque eu vejo muito isso com amigas, clientes, que vem falar de seus relacionamentos, questionar os seus relacionamentos, e aí eu falo assim: você já conversou com ele, com ela, né, com a pessoa? Eu não tenho coragem de falar, eu não tenho coragem de chegar. Ah, ele não vai me ouvir. Então, se a pessoa não vai te ouvir, gente, tchau, né? Eu acho que tem questões de coração aqui, nessa semana em específico também, de que não dá para hesitar mais. Eu acho que tem que tomar certas atitudes, né? Então, assim, a terapia ajuda demais. Também não dá mais para ficar só esperando que um dia as coisas vão ficar bem, que tudo vai se resolver, que tudo vai acontecer num piscar de olhos. E até puxando o gancho do último episódio que a gente falou, orar é importante, pedir é importante, mas não vai cair do céu. Esse movimento de Plutão entrando em Aquário fala muito sobre isso, redefinir o que significa ser livre para você, o que significa ser você nesse mundo, o que você tem de especial para trazer, sabe? Então, é muito sobre isso. Se você está num lugar que as pessoas estão te calando, presta atenção, cuidado. Não é o caminho. Eu já me encontrei em conversas assim com amigas ou no meu próprio trabalho, que eu saía, eu pensava assim, putz, falei demais. Bah, deu ruim. Ah, expus a minha opinião muito, né? Muito do meu jeito, já vou levar pro pessoal. Eu fui genuína, eu
falei o que eu tava sentindo, claro, não vou ofender ninguém, né, gente? Mas da gente colocar a nossa opinião. Ah, a gente tá falando sobre política, a gente tá falando sobre religião, e muitas vezes eu defender a minha opinião. Cada um se respeita, a gente pode conversar e ter um senso onde eu coloco a minha opinião, defendo a minha opinião e tu defende a tua. Isso é uma comunicação saudável e é onde a gente consegue se perceber quanto a gente é autêntica, o quanto a gente sabe da nossa personalidade, o que a gente gosta de conversar, o que a gente não gosta, aonde a gente gosta de estar. Por que eu vou me casar com um cara que não tem nada a ver? Se ele não me escuta, como que eu vou ficar com uma pessoa que não tá na busca, que não é saudável, que não gosta de praia, que não gosta de filosofar? Ai, mas ele me trata tão bem. É o mínimo, querida. Sim, são as bandeiras vermelhas, né? Se a pessoa não acredita no que você acredita, já complica. Tudo bem ser diferente. Eu sou completamente diferente do Antônio. A gente é completamente diferente, mas uma coisa que eu noto é que ele nunca duvidou do que eu acredito e eu nunca duvidei do que ele acredita. A gente sempre se respeitou nas nossas crenças. E até estava conversando com uma amiga esses dias que se separou recentemente e agora que ela está retornando das cinzas, ressurgindo das cinzas. E aí, esses dias eu falei para ela assim: que bom ter você de volta! Você voltou a falar, você voltou a se expressar. E ela comentou isso, ela falou assim: amiga, ele não queria me escutar. Ele não tinha interesse nenhum de me escutar e por isso que eu parei de falar. E aí eu fiquei séria demais, fiquei chata demais, porque eu não conseguia me expressar dentro de casa e isso reflete fora de casa também, né? Então, a gente está entrando numa era, já faz tempo que a gente está nisso, mas agora, principalmente, essa era de aceitar o próximo do jeito que ele é e aprender com ele. Por exemplo, gente, eu não tenho religião, tá? Eu não tenho religião, eu sou muito de pegar um pouco de cada lugar e aproveitar. Eu amo o budismo, eu amo a Umbanda, eu amo vários lugares e a minha terapeuta é católica. A minha terapeuta é católica e ela tem muito para me ensinar, sempre. Ela sempre me ensinou demais sobre, através do conhecimento dela. Obviamente que ela nunca mete religião no meio, mas várias vezes eu cheguei de curiosidade de perguntar, tá, mas me explica isso aqui. E ela me explicava e eu falava, nossa, fez sentido. Então, não existe certo e errado. E se você ficar nesse extremismo, acreditando que só isso funciona e nada mais vai ajudar, você está cavando a sua própria cova, porque a gente está entrando numa era que não tem mais essa. Ou você aceita o diferente e aprende com o diferente, ou você cava a sua própria cova. Basicamente isso. Exatamente. Então, Uau. É isso. Eu tava pensando nisso agora da experiência que eu tive ontem, né? Com essas pessoas diferentes, assim. Imagina se eu chego lá. Ai, não. Ai, tudo muito diferente. Ai, eu não. Não, mas meus amigos não são assim. E pego um Uber e vou embora. Então volta pra Torres, querida, porque tu veio pra cá pra conhecer coisas novas. Abrir a cabeça, né? Eu vou contar uma história. E ela é nossa ouvinte aqui. E eu acho que ela não vai ter problema falar, porque ela super fala tranquila. A minha comadre, a Vanessa, ela foi fazer a carteira motorista dela, a prova, né, final. Uhum. Com muito medo, com muita segurança e tal. E a gente começou a conversar sobre isso, né? E eu falei, amiga, primeiro, tu tem 2 filhos. O que tu tem medo de uma prova de carro? Sabe? O que tu tem medo? Se tu passar ou se tu não passar, o que vai mudar na tua vida? Tu pariu 2 crianças, você pode tudo. Exato! Não vai ser melhor e nem pior. E a gente ficou nessa linha, né? A gente conversava sobre isso e esse tal de medo e esse tal de medo. No dia anterior da prova, eu falei: vamos fazer um reiki para acalmar, para te alinhar. E no reiki, eu vi que ela tinha passado. Só que, obviamente, que eu não ia colocar essa responsabilidade assim. Essa pressão, né? Aí tá, no outro dia de manhã,
ela me mandou mensagem, ai, tô aqui e tal, escutando os mantras que tu mandou, tarará. E quando eu brinco com as minhas amigas para escutar os mantras, não é de bobiça, tá? A minha comadre tá de prova que dá certo. Sim, Então, são frequências que ajudam a acalmar os nossos centros de energia. Nossa, o que aconteceu? feliz ano novo! Amiga, você brilhou! Gente! Efeitos especiais, produção, né? A gente tem uma produção aqui, né? Obrigada, gente! Aí ela só mandou pra mim, né? Passei. Aí eu disse assim, eu quero saber o que tu fez pra te acalmar. Eu só confiei que eu ia passar e ponto. Se a gente ficar sempre no mesmo lugar, a gente nunca vai saber como é da porta para fora. Que incrível essa história da carteira de motorista, porque o que eu tenho ouvido falar de mulherada esse ano voltando a dirigir e tendo coragem. Eu, por exemplo, voltei a dirigir esse ano. Ó, Tirei a minha carteira em janeiro desse ano, depois de 10 anos, e voltei a dirigir esse ano. Isso também fala muito sobre o nosso momento, né? Porque se a gente tem medo de dirigir, não quer, né? Tem traumas, enfim, cada um com as suas questões. Eu não dirigia pelos meus traumas, acredito que a sua comadre também. A gente está com medo de dirigir a nossa própria vida quando a gente ignora isso. E aí, quando uau, a gente toma essa consciência, foi tão simbólico para mim, foi um marco, assim, voltar a dirigir, sabe? E ter coragem, ter visto que eu sou capaz de fazer isso, de controlar um veículo. E eu tenho visto muita gente resolvendo essas questõezinhas esse ano. E também dá para puxar o gancho com Saturno, porque Saturno está regendo esse ano, né? E Saturno não é o planetinha que vai trazer flores e rosas. Ele traz na base da verdade mesmo, de fazer você tomar responsabilidade pelos teus atos, pela tua vida. E ele sempre vem com as lições difíceis, né? Para finalizar, eu queria falar um pouquinho mais sobre o signo de Touro, que é essa lua, né, nos próximos dias. A gente está falando de um signo da colheita material, né? Touro é um signo muito apegado com o material, e agora é um momento para a gente aproveitar essa energia do material e colher frutos disso, só que ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que se a gente não enxerga a abundância em volta da gente, a gente nunca vai conseguir colher essa abundância dentro do financeiro, que é o que a gente sempre, né, busca no final das contas. Então, se eu não enxergo o que eu já tenho como muito grandioso, com o que eu já conquistei como grandioso, então essas pequenas conquistas, né, a da carteira de motorista, o emprego que a fulana conseguiu e que não é o emprego dos sonhos, mas é o emprego que nesse momento é importante, a gente tem que reconhecer essas pequenas conquistas para realmente chegar no ponto em que a gente colhe o que é maior, né? Então, eu, como taurina, tenho muita propriedade de falar disso. Eu passei muito tempo da minha vida no nível de consciência de touro mais baixo possível, que era correr atrás do dinheiro, que era só pensar em ficar rica. Só buscava esse pensamento de que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter. E, na verdade, hoje em dia, que é justamente o meu emprego melhor que eu já tive na minha vida, que é o meu negócio, eu trabalho menos, eu ganho menos muitas vezes do que eu ganhava quando eu trabalhava em outros empregos. Só que por causa do meu estado mental, eu não preciso de muito para ser realmente abundante, para enxergar a prosperidade na minha vida. Que daí, quando você enxerga a abundância em volta de você, ela chega cada vez mais, ela vem vindo. E não é sobre o material, é sobre a natureza, somos seres naturais, a gente vem da natureza. E o dinheiro é uma energia que a gente consegue acessar ela quando a gente solta, parar de ver o dinheiro como algo negativo, algo pesado, algo que é difícil de ser conquistado, né? Carregando as crenças familiares, muitas vezes vindo de famílias endividadas, vindo de famílias que também correram incessantemente atrás do dinheiro. Mas vamos tirar a cartinha do oráculo, então, né? Para finalizar a mensagem do dia e da semana. Vamos para o momento mais esperado do podcast, que é onde confirmam. Eu nem Tirou? olhei. Vamos olhar.
Uau! A carta é harmonia. Buscar por poder, autoconfiança e produtividade. E que nos próximos meses a gente vai conseguir enxergar um crescimento da nossa autoconfiança que vai resultar numa produtividade melhor. Então, se a gente olha para as forças primárias da natureza, a gente consegue abrir um canal de energia que é muito poderoso, muito significante para chegar nos nossos objetivos. E é só olhando para a natureza, é só se guiando pelas estrelas e que a gente vai conseguir enxergar a harmonia no presente, né? Então eu sempre até tem uma frase que eu gosto muito que é olhar para o céu para se inspirar e pisar na terra para aterrar. Então, quando eu tô muito perdida, o que eu faço? Vou para a grama e olho para os céus e peço, né? Peço por guiança, peço por uma ajuda, um sinal. E só que esse sinal não vem só se você ficar olhando lá para cima, porque a gente vive uma experiência material, então a gente tem que integrar essas duas coisas, né? Integrar o olhar para o céu, a inspiração. Sem a inspiração, a gente não chega a lugar nenhum, e sem o pé no chão, a gente também não chega. Então, essa carta é um convite para você olhar para o teu estado mental agora, quais são as suas ações, né? O que você está fazendo realmente para abrir as portas da tua vida, para abrir as portas da tua prosperidade, da tua abundância, e também o que você deseja vai chegar a você, mas você não precisa se esforçar no sentido de se martirizar, se chicotear e realmente fazer algo que te acaba com a tua saúde, acaba com a tua vontade de fazer as coisas, né? Então, existe uma harmonia de enxergar o teu mundo interior, de quando você consegue ver que pode ser mais simples do que parece. A gente complica demais, a gente é muito limitado, a gente complica demais as coisas. Então, a gente precisa lembrar que o futuro ele vai ser muito positivo se a gente acreditar que ele vai ser. E esse futuro só vai ser positivo se ele for natural, porque a gente está em busca da natureza de novo, a gente está em busca de salvar esse planeta que está assim sendo explorado no seu nível máximo, e a gente tem que fazer a nossa parte agora, né? Não é por acaso que encarnamos nessa parte do planeta. Então, a gente é a força da natureza, a gente é a terra, a gente é a criação. Então, usar o nosso poder de forma sábia é esse momento agora de poder criar harmonia através do amor, através da autoaceitação. E é só essa a resposta. Se autoaceitar e através da energia do amor, né? Então é isso. E para contextualizar, a inspiração ela só aparece quando a gente está alinhada com com a nossa essência. Porque tem muita gente, né? Ah, não tenho inspiração. Quando vem a inspiração, pode ver, pode notar. Quando tu tá no teu melhor momento, assim, no teu melhor momento. Então, buscar a inspiração e lembrar que é buscar o teu íntimo mais, sabe, mais gostoso, assim, mais presente, mais teu. Sim. E é sempre no silêncio, né, amiga? Nunca é com a TV ligada, com o Instagram rodando Reels e com o barulho externo. É sempre no silêncio, é sempre na hora que fecha o olho que a resposta vem, né? Exato. Ai, que lindo. Lindo, amei essa carta. Então é isso. Ela tá, inclusive, se a gente olhar na carta, ela tá, tipo, meio que se desprendendo das amarras, das raízes, né? Isso. Então é sobre isso, a gente se desprender do que não faz mais sentido, das coisas que a gente fica cultivando aí, que só faz a gente perder tempo procrastinando o que realmente a gente tem de mais poderoso dentro da gente. Então é isso.
Um beijo a todas, boa semana, não surtem. Nos chamem se precisarem, né? Porque estamos aqui dispostos. Esse é o nosso trabalho, trazer clareza para vocês. Eu através do tarô, através da astrologia, e a Tami através do Reiki. Exatamente. Vamos equilibrar os chakras agora, final do ano. Não vamos surtar, mas também não vamos deixar o nosso fogo da fogueira apagar. E não é para deixar para o ano que vem, gente, porque deixa eu te contar uma coisa. Você que não é conectada com a astrologia, o ano só acaba no dia 21 de março. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. O ano só acaba quando o sol sai de peixes e entra em Áries. E esse é o ciclo natural, não é esse calendáriozinho aqui que a gente segue, gregoriano, feito pelo homem branco. Boa, amiga. Boa, boa. Boa lembrança. E então tá, bom final de semana para todo mundo, bom feriadão. E aproveitem para se conectar. Vão pra praia, vão dar um mergulho. Quem não pode, bota os pezinhos na terra e se conecte, tá? Beijo. Beijo!